noite, querida. Alô, com que prazer. Estamos aí mais uma vez, né? Juntinho de vocês. E eu estou acertando aqui o meu computador para começar o programa da melhor maneira possível, agradecendo a você a enorme audiência que você está nos dando. Recentemente, numa palestra que eu fiz, logo após a palestra, o Maurício Castro, que é um rapaz que mora no Leblon, me perguntou: Fernando, eu estou adorando o teu programa, eu não sabia que você fazia também programa com imagem, né? E eu estou feliz da vida. Você acha que esse é o futuro do rádio? Olha, Maurício, eu não tenho dúvidas. Eu acho que na medida que a gente for avançando, a gente vai recuperando o tempo perdido. Eu sempre costumo dizer que esse não é um programa de rádio, né? É um programa que nasceu na internet, com a experiência do rádio, mas também com a experiência de ter trabalhado na televisão durante muitos anos, logo no seu início lá, quer dizer, não tão no início. Eu comecei na imprensa em 62, em 64 eu tinha um programa de televisão numa cidade bastante interessante, que é a cidade de Juiz de Fora. Hoje é uma cidade com 500 mil habitantes, naquela época tinha 100 mil, mas todas as cidades do Brasil também tinham menos habitantes naquela época. E eu trabalhava numa rádio chamada Rádio Industrial, foi quando eu comecei, Rádio Industrial de Juiz de Fora. Hoje, se não me falha a memória, é a Globo de Juiz de Fora, não é? E trabalhava numa empresa da mesma organização Sérgio Mendes. Um abraço para o Geraldo Mendes, que é filho do Sérgio, está até hoje em Juiz de Fora. E eu comecei então nas duas, na Rádio Industrial e na Rádio Difusora Minas Gerais, que era uma versão musical do rádio. Era uma rádio que tinha auditório, uma rádio que tinha programas de auditório, porque na verdade, sabe, Maurício, pouca gente presta atenção no rádio do interior, e deviam prestar mais, porque os principais radialistas, alguns evidentemente são das grandes cidades, mas a maioria veio do interior. Caso inclusive do Haroldo de Andrade, pai do Haroldinho, a quem eu aproveito para mandar um grande abraço, que veio do Paraná, não é? O Francisco Barbosa veio de Minas Gerais, veio lá de Juiz de Fora, né? Também, quem mais que eu poderia citar? Meu Deus, tantos que vieram de Teresópolis, né? Se não me falha a memória, o Eloy de Carlo veio de Teresópolis, o nosso querido e dedicado Paulo Lopes veio egresso de Ubá, mas passando por Juiz de Fora. Então há um manancial de valores no interior brasileiro. Evidentemente isso tem sido muito importante para o desenvolvimento do rádio. Então o rádio é essa paixão, o rádio é algo que, na medida em que for se adaptando aos novos tempos, daqui a pouco você vai ver provavelmente a Lili, minha assistente de palco, latir, porque está chegando aí a Thaís Matarazzo, está chegando a Vera Lúcia e está chegando a nossa Marina Duarte. E daqui a pouco chega também o Loribar Ferreira, jornalista, editor e nosso amigo, que vai nos ajudar a entrevistar essa importante editora, que é a nossa querida Thaís Matarazzo. Ela é proprietária e diretora da editora Matarazzo. Mas então, voltando à história do rádio que eu contava para vocês, muita gente veio do interior, assim como eu também vim do interior. Por quê? Porque se fazia e se faz ainda hoje um rádio de muito talento. Eu estava vendo agora há pouco, lá em Volta Redonda, meu amigo Uyara Araújo. E quem acompanha o rádio há muitos anos, sabe que o Uyara, ele foi o homem da madrugada da Tupi, na época que eu, lá nos idos de 91, eu tive o horário de 9 ao meio-dia na Tupi com o programa Fernando Sérgio, esse mesmo programa que agora você está vendo na web. Naquela época, o Uyara Araújo era o grande nome das madrugadas. E depois ele voltou para o interior, está aparentemente se dando muito bem no interior, e a gente fica feliz com isso, porque o Brasil é um todo, há um manancial muito grande de coisas boas que podem acontecer no país. Agora, se por um lado os profissionais do rádio, ou mesmo os profissionais agora da web, são pessoas que estão avançando cada vez mais, é preciso conter a violência, é preciso falar sério com relação ao país, é preciso puxar a orelha das nossas autoridades para que a gente tenha um pouco mais de segurança e um pouco mais de amor pela nossa pátria. E é isso que realmente está faltando. Confesso a vocês, eu já viajei muito e gosto muito de viajar, para saber as coisas das
outras terras. Tem gente que diz assim, ah não, eu vou conhecer o Brasil primeiro, só depois eu vou sair para outro país. É um pensamento. Só que o Brasil é um país continental. Por mais que você viaje no Brasil, você não vai conseguir conhecer todo o Brasil. Você vai conhecer algumas cidades. Então é muito importante você ir, se puder, né, viajar pelo Brasil, claro, mas se puder também viajar por outros países, para você saber as coisas que funcionam e as coisas que não funcionam, né? E na verdade, como é que as que funcionam tiveram êxito. É isso que a gente espera e evidentemente é isso que a gente há de ter, de repente, para futuro, se soubermos efetivamente eleger as pessoas. Mas eu não queria sair da história, da pergunta que me fez o Maurício depois daquela palestra a respeito do rádio. Então ele dizia, mas o rádio não vai morrer? Eu falei, olha Maurício, eu conheço essa história de que o rádio vai morrer desde quando eu entrei para o rádio. Em 1962, eu era um menino de 16 anos, e os mais veteranos diziam, a televisão vai acabar com o rádio. E ela, evidentemente, não acabou. Agora o rádio mudou. O rádio era um rádio que tinha muitos atrativos. Eu me lembro que a Rádio Industrial de Juiz de Fora, a qual eu comecei, ela tinha um auditório muito bonito, e você via os cantores locais, né? Eventualmente visitava um cantor de fora, notadamente carioca. Então aquilo era empolgante, era maravilhoso, né? Mas isso foi acabando em função de que parece-me que o rádio foi aceitando que era uma segunda linha, quando não é verdade. E aí o rádio terminou, a Rádio Tupi tinha o Maracanã dos auditórios, que praticamente terminou. A Rádio Nacional ficou atrelada única e exclusivamente aos governos de plantão, e isso diminuiu muito a sua capacidade de audiência, não que não tenha talento, não que não tenha grandes profissionais, mas sempre está à deriva, digamos assim, do ponto de vista de direção, porque depende do governo que está de plantão. Então o rádio, nesse particular, ele se encolheu, né? É o que a gente está observando agora, inclusive com o encolhimento da Rádio Globo mesmo, né? Encolheu. Tomara que esse encolhimento seja, de repente, uma volta para poder, de repente, se expandir. Mas tem que parar para pensar de que você não pode prescindir dos profissionais com experiência. Você não pode prescindir. Né? E o futuro está começando a ser demonstrado no rádio com relação às imagens. Né? Estão ainda fazendo muito quadradamente, digamos assim, sem um despojamento, sem uma percepção de que o importante da imagem é a própria imagem, não é o efeito, digamos assim, do departamento de internet. Geralmente tem aqueles rapazes que sabem muito sobre internet, mas não percebem que o fundamental da comunicação é o humano. Se você não tiver humanidade, se você não tiver sinceridade, e se você não tiver imagem para poder demonstrar isso, forçosamente você não terá êxito, ou pelo menos terá menos êxito do que aqueles que aproveitarem. Então, eu tenho a impressão, quer dizer, esse é o meu ponto de vista, eu posso estar errado, é o seguinte, o rádio auditivo, está chegando um cafezinho aí, obrigado, o rádio auditivo, ele é muito importante, o rádio da forma que era, cheio de vinhetas. Com licença, hein? Coisa boa. Era cheio de vinhetas, né? A vinheta para cá, eu antes de falar ia Fernando, Sérgio, né? E tal. O rádio da web, o tipo de vinheta tem que ser outra, não é? Mas se você fizer, não é o rádio da web, é a web no rádio. É diferente, ou a web através da imagem, mais diferente ainda. Então não há necessidade de tanta vinheta, porque veja você está vendo esse quadro agora, você vê minhas mãos em primeiro plano, não é? Você vê o tipo de camisa que eu estou usando, você pode gostar ou não do meu cabelo, você pode achar que eu estou melhor com óculos ou sem óculos, eu vou te chegar lá. Você pode, o que é isso aqui? Aí você vai descobrir que isso aqui era o Fernando Sérgio, com menos de 30 anos, ou 30 e poucos anos, fazendo o Noticentro, o noticiário do Silvio Santos, do SBT, né? Quantos anos passados? E o que é isso aqui? Bom, isso aqui é uma emoção de alguma coisa, ou então o cara é maluco, pendurou um quadro sem nada. Enfim, tudo isso mostra a necessidade de informação e a gama de informações que a gente dá através da imagem, que não é possível ser dada em rádio.
né? Então é por isso que eu digo para você que o rádio, sim, ele terá efetivamente futuro, mas esse futuro ele vai depender da criatividade daqueles seus diretores que vão melhorar a imagem. Não adianta ficar dividindo a imagem, botar comunicador embaixo, debatedor em cima, ou em primeiro e segundo andar. Isso é bobagem, isso é bobagem. Foca em quem está falando. Se seja o comunicador, foca no comunicador. Se for aquele que é debatedor, foca no debatedor. Se tiver plateia, foca na plateia. Olha, mudou a linguagem, companheiro. Se você não sabe, procure fazer, porque essa é uma fórmula que pode, evidentemente, alavancar mais uma vez o rádio. O rádio perdeu muito, por quê? Porque as emissoras de TV descobriram que o rádio só ficava na voz. E aí começaram a fazer programas que são, na verdade, rádio na televisão. Você pode ver vários programas assim, esse novo do Bial, aquele que foi durante muitos anos do Jô Soares, não é? O próprio programa da Fátima Bernardes é como se fosse rádio na TV. E seguramente com muito mais sucesso, com muito mais recurso, por óbvio, né? Porque está numa empresa de grande porte. Então é isso que penso que o rádio deve fazer. E para mim até aqui, eu não vi muito, mas pelo que eu vi, por exemplo, a Jovem Pan é daquelas que fazem o melhor rádio com imagem até hoje. Mas as coisas vão melhorar, acredite nisso. Bem, meus amigos, isto colocado, isto posto, antes de entrar para digamos assim, a palavra amiga, eu queria fazer uma homenagem a uma das grandes cantoras do rádio brasileiro. Minha querida amiga, sou fã dela, sou também amigo, está aqui conosco hoje. Daqui a pouco ela vai estar participando ao vivo, mas eu vou mostrar aqui para você algo muito interessante, que foi um show que ela fez na Rádio Nacional. E graças ao YouTube eu posso trazer essa música e depois a gente vai de palavra amiga, tá bom? E daqui a pouco na sala de visitas você não pode perder a Marião Duarte, você não pode perder o Lorimar Ferreira e principalmente a nossa querida Thaís Matarazzo de São Paulo visitando a gente, ela que estará brevemente em Portugal. Sua vida, eu não mereço a comida
Que vozeirão, não é isso? Conjunto Época de Ouro, meu amigo Cristiano Menezes, na ocasião aí ainda vivo, hoje saudoso Cristiano Menezes. Aqui está chegando a Samira Valente para o quadro Palavra Amiga, e eu quero nesse momento prestar uma homenagem. Foi bem lembrado, a Marion chegou aqui pertinho de mim e falou assim: Fernando, olha, o Cristiano, é verdade, Cristiano foi um colega meu de muitos anos, tive a oportunidade de conviver com ele, quando na realidade fizemos aí alguns programas na Tamoio, antiga Rádio Tamoio, e de repente faz parte da vida isso. Samira Valente, muito bem, diga lá, minha amiga, isso aí acontece nas melhores famílias. Agora é apenas para dar uma sensação que esse programa é ao vivo. Samirinha, vamos lá, qual é o papo do dia de hoje, minha amiga? Bom dia, Fernando. Bom dia. Fernando, de vez em quando você fala em umbral. Você podia me esclarecer melhor Lua, o que isso noite, significa? boemia. Tá vendo que Temas coisa? eternos da música popular. Olha, Temas esse do programa tá maior dando dos de boêmios, tudo aqui hoje, sabia, Nelson Samira? Gonçalves. Nelson Gonçalves. Qualquer dia eu vou trazer para vocês o Nelson Gonçalves. Se eu souber o que fazer agora, nesse momento, vai ser ótimo. Não, calma, tudo acontece com calma quando a alma... Como é que é? Quando a alma não é pequena, tudo vale a pena. Então, basicamente, é isso, né? Na verdade, eu estou aqui ajeitando para um dia colocar um saudoso Nelson Gonçalves também. Mas a pergunta é sobre umbral, não é isso? A pergunta é sobre umbral. Bom dia, amiga. Bom dia. Pois é. Então, a história do umbral é o seguinte: o que é umbral? É o mal-estar, né? É você se sentir mal. Umbral rima com se sentir mal. Na verdade, antigamente usava-se a palavra inferno, e para muitos ainda existe. Essa vida é um inferno, né? Ou então, quando ele morrer, ele vai para o inferno, né? Essa coisa toda. Aí veio a religião católica e inventou a história do purgatório, que de uma certa forma é um negócio inteligente, né? Porque purgatório, pelo menos tu vai lá, purga o que tiver que purgar e de repente volta para o paraíso. Né? E aí a ideia do paraíso é a mais absurda possível. A ideia do paraíso é aqueles anjinhos em cima da nuvem tocando harpa, né? Bling, blong, bling, blong. Você já pensou se passar uma eternidade inteira tocando harpa? Eu acho que Deus é um pouco mais inteligente do que isso, e eu acho que, na verdade, a gente está aqui, evidentemente, em busca de progresso, muito mais em busca de progresso do que pagar os erros do passado, como se diz. A gente também, evidentemente, se você errou, forçosamente você tem que aprender através dos seus erros, e isso não é fácil. Eu costumo dizer para os meus amigos, ainda ontem eu almocei com a turma que está aqui, pena que o Lorimar não estava, que eu até ia convidá-lo, mas cadê o Lorimar? Ele vai dar explicações. Ligava para a casa dele, nada, ninguém sabe de Lorimar. Aí de repente hoje de manhãzinha chega: Fernando, tem o dia? Claro que tem que ir. Você é titular do programa, Lorimar, você é uma das estrelas do programa. Mas o que acontece é o seguinte: onde é que eu estava mesmo? Falando essa coisa do purgatório, né? Então, na verdade, o que existe é que nós somos os administradores da nossa vida. Você pode confiar em quem você quiser, mas quem administra a sua vida é você. Tá? Papai do céu nos deu a vida, ele disse: agora se vira, compadre, vai aprender, porque um dia eu também aprendi. Então é isso, a gente vai. Você já viu criancinha? Eu tenho um netinho, por exemplo, que é o Vitório tem pouco mais de um aninho, e para ele aprender a andar, tadinho, ele teve que dar umas topadas, teve que cair um pouquinho, e não adianta o pai segurar, o avô segurar, porque aí ele não vai saber andar. Então é a mesma coisa na vida espiritual, né? Na vida física do ser humano. Nós estamos aqui para aprender a driblar os problemas, driblar as dificuldades. Mas a gente tem que perceber que os problemas existem. Quando a gente erra, a gente se sente mal, né? E principalmente se esse erro foi deliberado. E, consequentemente, isso não vai ser diferente do outro lado. Quer dizer, se você saiu por aí matando, roubando, acontecendo, fazendo e sendo um verdadeiro déspota, você não vai esperar na hora que você morrer dessa para outra, na hora que você passar dessa para outra, vai ter um monte de gente te aplaudindo, vai ter um monte de diabinho, entre aspas. O que é o diabinho, né? Diabinho é outro sem vergonha, outro safado, outro inferior, inferior mesmo, porque não aprendeu a perceber que a gente tem que amar um ao outro como ele mesmo nos amou, e ele nos deu essa informação, né? E aí você vai sofrer, não tem jeito, né? Fiz mal a uma pessoa, como é que é isso? Eu acho muito engraçado determinadas religiões que dizem assim: não, depois você recebeu de graça a graça e está tudo resolvido. Eu mesmo trabalhei numa emissora há muitos anos atrás,
que o cidadão era ótimo, o rapaz trabalhava na portaria, claro que eu vou preservar, porque tem tantos anos que ninguém se lembra dele, então posso contar a história. Mas ele tinha sido matador, e diziam que ele matava perto de 11 ou 12. Então teria sido perdoado. Meu Deus do céu, mas será que ele se perdoou? Será que aquelas pessoas que sofreram aquela retirada abrupta de um filho, de uma mãe, ou mesmo de sei lá de quem, será que essas vão perdoar? Então é aquela história, não existe essa coisa. De repente, plim, varinha de condão, perdoa todos os erros e você se tornou melhor. Isto não existe. Existe sim o umbral. O que é um umbral? É a forma moderna de chamar o inferno, só que não é uma coisa definitiva, porque não poderia ser definitivo, porque Deus é misericordioso. Ou você escolhe, ou Deus é aquela figura que odeia todos nós, ou então é misericordioso. Misericordioso e, sobretudo, paciente, porque Ele espera que a gente se desenvolva da maneira que deve ser feito, dia após dia, noite após noite, para que um dia a gente possa ter, na verdade, quem sabe, o galardão, né, do paraíso. O que é esse negócio? O galardão? O que é? Você vai desfilar no 7 de setembro? Vai fazer pirueta? Não, não é isso não. Você vai, de repente, conhecer, perceber, entender o que é a criação. E aí, seguramente, você poderá ser chamado de um homem de bem ou de uma mulher de bem, tá bom? Um beijo no teu coração. Aí outro dia tinha um convidado aqui e falou assim, nossa, como é que o Fernando fala? Aí eu retruquei, como é que você quer que seja comunicador se o comunicador não falar? Ainda não descobriram. O dia que descobrir a mentalização positiva, então eu vou só mentalizar e você vai tentar me sintonizar. Mas fora isso, não. Então, na verdade, essa é a história da comunicação mesmo. Tá tudo certinho. Você vê que aqui a gente faz as coisas todas e vamos à prece. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém.
Amém, é isso mesmo, minha gente. Então, já tivemos aqui tudo que tivemos com relação à oração. Quero mostrar para vocês, ela está quietinha, olha só, olha onde é que está a Lili, tá vendo? Ela fica quietinha lá. Eu vou por aqui, porque tem uma outra também que fica muito quietinha, que eu vou cumprimentar ela pela primeira vez, assim, no dia de hoje. É a Verinha. Bom dia, Verinha. A irmã querida da nossa Marion Duarte. Peguei você de surpresa. Bom dia. Bom dia. A Samira já dei bom dia. Alô, Marion Duarte. Bom dia, querida. Bom dia, uma alegria muito grande poder estar aqui com você. E bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Pois né? é, essa hoje é um dia muito especial aqui na minha vida, todos são, mas hoje mais ainda, e você sabe por quê. Estou ao lado da minha fada. Olha, a Thaís Matarazzo, nossa querida amiga, ela é diretora da editora Matarazzo. Bom dia, Thaís! Bom dia, Fernando, bom dia a todos os internautas que estão nos acompanhando. É uma felicidade estar aqui hoje com você e com todos os seus convidados. Pois é, em tua homenagem, hoje na abertura do programa, eu usei cenas da nossa querida cidade de São Paulo. Entendeu? Muito obrigada. Botei lá o Ibirapuera, aquela região do centro tão linda de São Paulo, Sim. né? E ela está nos visitando. Você volta para São Paulo quando? Na quinta-feira, dia 1º. E você vai para Portugal quando? Dia 25 de junho. Dia 25, daqui a pouco ela vai dizer o Coração que ela vai está aos fazer. saltos no Ah, é? peito. Que bom. Alô, Lorimar Ferreira. Bom dia. Bom dia, um dos principais editores de jornalismo do nosso querido Brasil. O Lorimar, já conhecia a Thaís Matarazzo? Não, estou tendo prazer agora. A pergunta que não quer calar, ela é bonita? Linda. Muito bem. Então nós vamos agora, né, começar. Samira, primeira pergunta. Mostra esse banner aí, Samira, pelo amor de Deus. Não, pode mostrar. Olha só que coisa linda, gente. Olha só, vamos falar de Portugal 2. Poesias contemporâneas de cá e de lá, quer dizer, daqui de Portugal. Vamos falar do Brasil, né? Projeto literário Cá Entre Nós, Brasil e Portugal, editora Matarazzo. Que maravilha! E tem vários apoios culturais, não é? Apoios culturais. O Mundo Lusíada é um jornal, né? Código Simbólico, Programa Imigrantes. Como é que é esse programa Imigrantes? Olha que logomarca bacana da editora Matarazzo. O que é esse programa? O Programa Os Imigrantes é um programa que tem na Rádio Trianon 740 de São Paulo. Que bacana! Né? Comandado pelo comendador Teixeira, que é português, o filho dele José Carlos e o jornalista Sérgio de Castro. E eles estão dando apoio, toda semana está indo um escritor, eu vou também a cada 2 semanas para falar do projeto, para falar dos temas desses 3 livros, então eles estão dando um apoio muito grande pro projeto literário Cá Entre Nós, Brasil e Portugal. Puxa, que maravilha! Lorimar Ferreira, meu amigo, bacana isso, né? Porque a gente às vezes fala de tanto problema, tanta dificuldade, pelo menos estamos falando de livros de cultura. De cultura, né? Só coisa alto astral, né? Não é? É verdade. Eu aqui não comecei o dia muito legal. Por quê? Porque eu fui vítima da Lava Jato. É mesmo? De que maneira? Mesmo, porque o meu telefone estava com problemas, eu levantei, estou lá tranquilo, aquela preguiça, né? Daqui a pouco batem na porta, o síndico me dando 15 dias para tomar um banho. 15 minutos. Que iam ter que fechar lá a rádio para fazer um reparo de emergência. Aí foi aquela loucura, né? Então é um lava-jato. Lava-jato. Agora que eu entendi. Quer dizer, teria que ser a jato realmente. Será que o meu amigo Lorimar foi preso? Não, né? Tá tudo bem, né? Não, por enquanto ainda tá não. tudo bem, né? Por enquanto ainda não. Nesse estado que a gente está vivendo, nunca se sabe, né? Não sei. Eu espero que prendam outras pessoas. Com certeza. Não a nós, Me por deixa favor. para o final da fila, pelo menos. Deixa o final da fila, Isso. muito bem. Ô Samira, qual é a pergunta que você tem aí para a nossa Thaís? Eu vou falar com a Thaís, exatamente. A Thaís é uma jovem, como a gente está vendo, que já tem vários livros, né, publicados. Eu calculo que você mal tenha sido alfabetizada, tenha aprendido a ler e escrever. Já começou a fazer livro. Já começou a fazer livro, né? Isso deve ter sido desde criancinha, ou não? Sim, foi. Eu comecei a ler e escrever com 5 anos de idade. Né? Quando eu entrei no primeiro ano do primário, já lia, já escrevia, porque eu sempre gostei de livros. Mas eu gostava na época de gibis. Comecei a aprender a ler com gibis do Tio Patinhas, da Turma da Mônica, do Fantasma, que o meu primo era o meu vizinho, ele era mais velho do que eu, então eu ia lá pegar os gibis dele, porque ele começava a ler, me ensinou a juntar sílabas e tudo mais, né? E comecei a ler com gibis, depois vieram os livros infantis, essa paixão por livros eu trago desde a infância.
E aí, na sua família, você que começou isso? Você já tem na família alguém que tem essa? Não, na minha família não tem nenhum escritor, nenhum artista. Isso começou comigo mesmo. Acho que por isso que eles estranharam um pouco, né? Aí eu calculo, né? Porque geralmente vem de pai para filho, não, né? Puxa vida, você estava mais falando... profissões, mas escritor e artista, assim, não tem ninguém. Você estava falando com a ajuda do Lorimar, eu estava mostrando aqui 2 livros. Aliás, vou querer o autógrafo, né? Porque lá com tá. certeza. Vamos falar de Portugal 2. Isso. Né? O que você fala de Portugal nesse livro que eu acabei de mostrar? Bom, o capítulo que eu escrevi foi sobre a princesa Maria Amélia, a única filha da Dona Amélia e do segundo esposo do Dom Pedro I, por quem eu sou apaixonada, e conta um pouco da história dela, que ela viveu apenas 22 anos, teve uma vida assim muito triste, né? Foi afetada pela tuberculose como Dom Pedro I, mas ela teve passagens por vários países da Europa, em companhia da mãe, que era alemã, né? Mas esse livro tem 26 escritores. Então, histórias das mais variadas. Nós temos poesias, histórias sobre várias cidades portuguesas, histórias de famílias imigrantes que vieram de lá para cá, não é? E coisas históricas também sobre Portugal. Agora, a capa é uma foto do Palácio da Pena, que eu tirei em 2013. E esse palácio fica em Sintra. Pode abrir, é como se fosse um cartão postal. Ah, tá. Pode abrir. É uma foto do Palácio da Pena, né? Um dos mais bonitos lá de Sintra. Bonito, foi hein? Construído pelo Dom Fernando II, que era esposo da Dona Maria II, que é filha do Dom Pedro I, a Princesa Maria da Glória, que depois se tornou nosso Rainha Dom Pedro I. Isso, e ela nasceu que lá é aqui Dom na Pedro Quinta da IV. Boa Vista. Isso. Lá é a Dom Dona Pedro Maria IV. II é carioca, né? Nasceu aqui na Quinta carioca. da Boa Vista, filha da Dona Leopoldina e do Dom Pedro I. Que bacana, que bacana. E você está indo em Portugal para fazer o lançamento desses livros? Não, ou tem outro? Isso. Porque nós começamos o lançamento aqui no Rio, né? No último sábado, lá no restaurante do Ernesto, junto com outras coletâneas que nós lançamos. Dia 10 de junho, nós estaremos lançando em São Paulo. Aí vem a segunda etapa do projeto. Nós vamos lançar primeiro na cidade do Porto, no dia 6 de julho, com a ajuda da Associação Na nossa cidade do Porto, né? Porque na verdade a nossa é Vila Nova de Gaia. Tá do outro lado do Rio, né? Tá do outro lado do Rio. E depois a gente encerra, então, esse projeto no dia 13 de julho, com o lançamento dos livros em Lisboa, na Biblioteca de São Lázaro. O nosso Jorge Trigo deve estar lá, vamos mandar um grande abraço para ele, professor Jorge Trigo, né? Que assina a orelha do livro de poesias. Que maravilha, que maravilha. Ô Marion, mas você também teve um livro em sua homenagem, não é isso? Feito pela editora Matarazzo? Foi. Eu tive, você inclusive participa, né, brilhantemente, como sempre, obrigado. né? E eu me emocionei muito com todos os depoimentos a meu respeito, sabe? Foram pessoas assim, amigos. São carinhos, né? generosos, São carinhos, né? muito Que são muito carinho importantes que a na gente vida, né? recebe na vida, e que eu estou sempre agradecendo a Deus de ter colocado em meu caminho pessoas assim tão amigas, né? Que me querem bem e que eu sou apaixonada também por vocês. Pois é, hoje eu acho que você, o Thaís, não tem o meu livro 50 anos de comunicação, né? Eu acho Hoje que você não. vai ganhar de presente, Muito tá obrigada. bom? Hoje você vai ganhar de presente. O meu caro Lorimar Ferreira, Lorimar, qual é a importância, não só nesse momento que a gente aqui no Brasil está vivendo, como vou mais além, no mundo, né? Nós vivemos um mundo meio que conturbado, né? Negócio de violência, negócio de exército islâmico, essa coisa toda e tal. E de repente ainda temos força para ter livros de poesia. Qual é a importância da poesia nisso tudo? Olha, Fernando, eu acho fundamental. Sabe, a poesia, não sei, eu não sei nem explicar direito, mas eu vejo dessa forma. Eu acho que é um jeito de você expressar. Talvez o melhor. O melhor que você tem. Você matou aí a situação. Então, eu acho que é por aí. A cultura, a poesia, a música. Seria a chamada salvação do homem, por assim dizer, né? Não, com certeza. Que é a única saída, né? A gente fala constantemente aqui. Muitos mitos aqui que o povo não gosta de ler. Não é nada disso. Não tem acesso. Se você der e incentivar, um instante, volta, o pessoal vai esquecer o computador um pouco, o pessoal vai se dedicar à leitura. É claro que pode ler pelo computador, tudo bem, mas aquela leitura clássica, antiga, isso não vai morrer nunca. Eu acho que é igual o jornal.
É igual ao jornal. É igual ao jornal. Pode ser até através da internet, mas Exato. ele não deixa de estar presente. Não deixa de estar presente. Não é? E a poesia, eu pelo menos não tenho esse dom poético. Sim. Entendeu? Eu procuro não, é instintivo. Como jornalista, na maioria das vezes, a gente dá as notícias cruas, né? E comenta ou não, dependendo do ponto de vista. Ou é o fato em si. Ou é o fato em si. Ou então é aquela minha alternativa que eu tenho para tentar desviar um pouco o foco, levar tudo para o duplo sentido, brincar. Exato. Entendeu? Você Quebrar um pouco. Você sabe que nesse livro que eu vou dar de presente para a Thaís, 50 anos de comunicação, chegou uma parte que eu acho que terminou a minha história, que eu narrava a minha história, então veio uma parte das poesias, né? E a parte das poesias, na verdade, é um negócio curioso, porque você como criador, né, eu sempre gostei muito de fazer histórias. Eu escrevi, eu acho que 11 peças de teatro, das quais 2 foram melhores peças na época em Minas, né? Uma de 65, estava em Berbe ainda, e a outra no ano 70, que tem até digamos assim, a assinatura do Itamar Franco, né? Que mais tarde seria presidente da República. Então eu sempre gostei da coisa de você sair um pouco da notícia para criar alguma coisa, né? E esse o criar é que é importante. Mas aí você cria algumas coisas safadinhas, as pessoas pensam que você é safado. Não, Exato. eu sou meio safado. Safado inteiro não, mas é a imaginação, né? Se você não voa, se você não sai de si e toma, por exemplo, as pessoas que estão ao redor, e cada uma com o seu caso, e você pode até personalizar, mas não quer dizer que você viveu aquilo. Que eu vou contar uma poesia daqui a pouco braba. Então já estou justificando. Ô Marion, você, minha amiga, diga lá, você é uma chansonnier, né, por assim dizer, né? Canta maravilhosamente bem, tem uma voz lindíssima, tem ótima presença de palco, tudo isso. Agora, Marion, o que é mais importante para você? A poesia ou a letra da música? Que não deixa de ser uma poesia a letra. Só que a letra é mais simples que a poesia. Ou estou errado? A letra é mais simples, realmente. Eu concordo com você. Mas sei lá, eu acho que ambas são importantes, muito importantes, né? Para todos nós. Eu acho a letra até mais difícil, né? Porque quando você se torna uma coisa mais simples, você tem menos palavras para você compor, né? Isso é verdade. A Thaís, inclusive, eu não sou escritora, estão me chamando, dizendo Marion Duarte, escritora, inclusive quando publicam qualquer coisa a meu respeito hoje em dia. Mas a Thaís até quer dizer, praticamente assim, no bom sentido, ela está me obrigando a isso, né? Incentivando, né? E as pessoas estão aceitando, inclusive em São Paulo mesmo. Ontem até estava conversando com o Fernando, né, no almoço, né? Que lá em São Paulo tem pessoas elogiando o que eu escrevi no livro Memórias Cariocas, não foi? Isso. A respeito do carnaval no Rio de Janeiro, carnaval antigo, né? E tem pessoas assim que estão se apaixonando por mim. Mas aquilo vem assim do fundo do coração, brota, a gente vai escrevendo e é aquilo que a gente realmente sente. Eu acho que eu estou conseguindo passar isso mesmo, não sendo escritora, né? Depois eu vim hoje aqui trazer minha fada madrinha e depois divulgar o nosso show Que do bacana. dia 31 Não, agora divulgar de maio. agora, vamos lá. Sabina, bota aqui mais pertinho da câmera. Eu tenho que ver o endereço aqui que eu trouxe, é Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Baden Powell todo mundo sabe Isso, onde Nossa é. Senhora. Olha só, aí mesmo, não precisa levantar, aí tá ótimo. Cartola de Noel, abraço para o Fernando, né? Isso. Alô, Fernando, Sala Baden Powell, que dia que é? Quarta-feira. Quarta-feira agora. A partir de? 20 horas. 20 horas. E você e também a cantora Rosemary. Rosemary. Maravilha, Rosemary, nós se Deus estaremos quiser, lá né? para te aplaudir, com certeza. Muito obrigada, com agradeço certeza. imensamente a presença de todos no dia 31, agora quarta-feira, Pois 31 de é. maio, às 20 horas no Baden Powell. Olha, esse é um poema safado, mas é um poema safado da época que eu era safadinho. Então acho que essa daí eu tenho que admitir. Aliás, eu não deixei de ser safado até hoje. Quer dizer, no bom sentido, claro. De apreciar as mulheres assim como as mulheres devem apreciar Olha os homens. só, O que Samira. não quer dizer nada, ué. Porque Deus me livre se amanhã passar um homem bonito perto da Samira, ela não observar, sinal de que ela de repente só me vê, não faça isso. E outra coisa, se um dia eu morrer, por favor, não perca tempo.
Não perca tempo. Concorda plenamente, claro. Deixar de olhar um Lógico. bonito, com respeito. Né? Eu até respeito o homem que eventualmente respeito. olha o homem bonito, não tenho nada contra. Que é bonito Não- pra não- se ver. que é bonito assim. Então esse poema tá aí, chama Da Janela. Como é bonito te ver na janela, braços cruzados e seios fartos, generosamente espalhados pelo parapeito. Como é bonito te ver na janela tão enfeitada como se fosse uma pintura, fazendo das paredes a mais linda moldura. Como é gostoso sonhar com você, um sonho sacana, sem vergonha e repleto de amor. Nesse sonho, achando-lhe em seu quarto, abraçando, achando, fazendo, amando e com certeza a janela fechando. Isso era época de garoto. Mas tem coisa melhor do que isso, Thaís? Quer dizer, evidentemente você admirar as coisas belas da vida. Com Não certeza, tem porquê. não tem porquê. Não tem porquê. E você tocou num assunto, Fernando, interessante, porque nesses 2 livros, né, fora o Vamos Falar do Brasil, que ainda não saiu do forno, Sei. são 52 autores participantes, né? Que bacana. E Esses 2 livros. Só nesses 2, Só nós nos temos dois. mais 20 no outro livro. No outro. Autores brasileiros, portugueses e de Angola. E o engraçado é que os jornalistas que participam justamente tocam nesse ponto, que dizem o quão é difícil você sair do texto jornalístico, da realidade, trabalhar com dados, para escrever ficção, né? Para se existe- soltar, não conseguem, tem alguns que não conseguem. E tem que conseguir, se puder, se tentar, não é? Porque Exato. sai coisa boa. O negócio é Exato. ousar. Eu Exato. costumo dizer o seguinte, a primeira palavra que você escreve puxa as outras. Você tem que confiar. E muita gente, que também existe aquela pessoa só Tem dificuldade, vocacionada, né, dificuldade. Lorimar? A gente Existe fica tão, o pessoal que trabalha envolvido, com jornalismo, né? A gente fica tão bitolado. O com aquilo Lorimar, ali. por exemplo, produzia É o que disseram. quantos noticiários por dia? 5 noticiários por 5, dia? 6, 100 não tinha. Tinha porque também o tinha tupizinho também. Então é aquela coisa, você fica bitolado ali, você fica preso ao fato. Você não consegue Fantasiar, entendeu? Eu só conseguia assim, pelo lado do humor. Aí eu debochava de tudo, até de mim mesmo. Tá tudo certo. Você não vai tudo bem. fantasiar no jornalismo. Não dá. Não dá para fantasiar. Não, inclusive, dependendo da situação séria, Exatamente. é verdade. Mas é aquela velha história, né? Querida Marion Duarte, olha os olhos dessa mulher. Meu Deus do céu. Peraí, atenção, por favor. Por favor, não se cubra, Marion. Não se cubra, Marion. Por favor. Muito bem. Não é qualquer um que nasce num país de olhos de cor de mel que há com esses olhos De manhã bonitos. acordei, né? Ainda com o olho inchado. Ah, nadando tá na piscina, bom. Fui Tá deitar quase 2 bom. horas da manhã e às 8 horas já. Muito Tá bom, bem. Fernando, Mas, só você mesmo. Sim, pois é. Obrigada. Mas, por exemplo, quantas e quantas músicas você canta e canta maravilhosamente bem. Em algum momento nessas músicas, quando você está cantando, você faz alusão a um grande amor que você teve? Às vezes sim. Ou a grandes amores? Ou a grandes amores? Singular ou plural? Porque o plural existe. Cada época tem um determinado momento. Mesmo aquele que eventualmente desfez um casamento teve um momento bom, porque senão não se casaria, em tese. A não ser que tenha uma herança. Ah, Fernando, você... Tem ou não tem? Só responda singular ou plural? Singular ou plural? Hein? Singular ou plural? Singular. Mentirosa. Samira, pergunta para Thaís. Para Thaís. Bom, eu quero saber, se você disse que está com um projeto no livro no forno, né? Isso. Um só ou mais de um? Não, o único que ainda não ficou pronto, mas vai ficar essa semana, é o Vamos Falar do Brasil. Porque quase que eu escrevo o livro todo sozinha, né? Poxa. Mas eu precisei fazer uma seleção de textos, né? E eu queria muito fazer uma homenagem ao compositor Luiz Vieira, de quem eu tenho muita admiração. Eu conheci por intermédio da nossa amiga Marion Duarte. E eu fiz uma entrevista com ele há uns 4 anos atrás, muito interessante, sobre a Rádio Record de São Paulo, TV Record, onde ele esteve por quase 10 anos, né? E eu perdi metade da entrevista. E fiquei mais de 2 semanas para achar outro CD com outra parte da entrevista. E isso acabou, então, prejudicando um pouquinho o período do livro, que já era para estar pronto, né? Mas no dia 10 de junho ele vai estar lá em São Paulo e tem... Pessoas escreveram de várias partes do Brasil.
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, na região norte, sobre a Bahia, sobre a presença portuguesa em São Paulo. Então, a trilogia, né, os 3 livros são muito interessantes. Abordam crônicas, relatos históricos, biografias de personalidades, histórias de cidades. E o que eu acho mais tocante são as histórias de família, né? Porque, por exemplo, no Vamos Falar do Brasil, você não vai ter história só de famílias portuguesas que migraram para o Brasil, mas também tem de italianas, de espanhóis. Isso é bem interessante para mostrar um pouco da formação do nosso país, do século XIX para cá, principalmente, que é uma história que está mais perto da gente. E tem a ver com história, né? Exato, com memórias. Tudo a ver com memória. Eu não queria rotular a editora como de memórias, né? Mas a coisa puxa, né? A coisa puxa. Realmente, essa parte de memórias é o forte da nossa editora, esse resgate histórico, resgate de histórias. E também a poesia, né? Que é outro ponto muito forte, que o Brasil tem poetas em profusão, e muitos bons poetas, e graças a Deus, muitos participando dos nossos livros. Difícil selecionar, né? É bem difícil, porque a gente recebe muito material, né? Quando você vê que o material está precisando, assim, de um ajuste, de alguma alteração, então a gente conversa com o autor, pede para ele melhorar, né? Fazer uma correção e participar de uma próxima coletânea. Né, que nós temos projeto de coletâneas, em geral sai 2 por mês, né, desde 2016, e com temas variados, mas poesia com certeza é o que nós mais recebemos. Olha que coisa linda que eu estava vendo aqui no teu livro, esse livro De Cá e de Lá, né? Eu achei o título, quero parabenizar Poesias Contemporâneas de Cá e de Lá. Olha que coisa linda esse livro. Né? Muito bonito. Esse senhor quem é? Esse senhor é um pirata. É um pirata. É um pirata. A tela é da Camila Gildes, uma artista plástica lá de São Paulo. Lá de São Paulo. E eu pensei, bom, lá e cá, navio, oceano, pirata. Falei, Camila, posso colocar o seu pirata na capa do livro? Ela, com certeza. Né? Então nós estamos divulgando o Pirata da Camila. Não sei. Ah, isso aqui. Então, as primeiras poesias são lá de Portugal, é isso? Do livro? Não, ou tem alguma especificação? O livro está apresentado em ordem alfabética, em ordem alfabética. Dos autores. Mas nós temos poetas brasileiros e portugueses que mandaram seus trabalhos. Olha, que bacana. Gente do Brasil inteiro. Eu estou vendo aqui vários poemas realmente interessantes. Ah, é? A Samira procura a Marion e acha para mim. Ah, meu Deus, você está vendo, ô Lorimar? Ô, Fernando, uma coisa que me chamou a atenção aqui, o título do livro, Vamos Falar de Portugal. De lá e de cá, não é isso? Não, mas, de cá, vamos falar de Portugal. Aí veio uma coisa boa, entendeu? Agora eu ainda não consegui assimilar esse Vamos Falar de Brasil. Eu ainda não consegui, entendeu? Puxar pelo lado tanta coisa para falar. Entendeu? Pois é, eu me assustei. Só não pode falar de política, né? Eu sempre digo, sim, eu digo que sempre o espaço do livro é um espaço tão pequeno que a gente procura falar das coisas boas, né? Mas é claro que teve uma das autoras que falou desse momento político, que nós estamos vivendo esse momento político difícil, né, para o nosso Brasil. E é claro que não tem só coisas boas aqui, a gente sabe que o Rio de Janeiro, por exemplo, passa por um período bem difícil, a gente sente andando nas ruas, né? E até teve um autor que comentou, o jornalista Geraldo Nunes falou, ontem eu reli de novo Memórias Cariocas e vendo essa situação no Rio de Janeiro, eu penso que no próximo volume eu tenho que repensar e refletir sobre o que eu vou escrever sobre o Rio de Janeiro. Eu falei, realmente. É difícil. Né? Ele falou, parece que as coisas boas só ficam na memória. Eu falei, não, as coisas boas cada cidadão, cada pessoa pode fazer isso todos os dias, né? Tentar melhorar. Mas, falar do Brasil, a gente fala do Brasil antigo, né? Verdade. Ou então as belezas naturais que o Brasil possui, né? O interior, que hoje é muito mais calmo do que, lamentavelmente, as cidades grandes são, né? Infelizmente. Mas tem coisas maravilhosas também, né? A gente não pode ficar só nas coisas negativas. O que empatou ontem, graças a Deus, torci muito pelo Atlético Paranaense. Um abraço, querido. Estava com os 2 secadores ligados, mas pena que foi só uma meia bomba. Mas vamos lá, você não vai ler isso da Marion? Tá aí o livro, então, por favor, leia, Samira. O Jorge Trigo está nos ouvindo, viu? Tá. Alô, Jorge Trigo, abraço, meu irmão. Fernando, essa poesia chama Minha Canção para Você, feita pela Marion. Não tem jeito, esta amargura permanece em meu peito. Sabe por quê? Nada me faz esquecer de você. O tempo vai passando, em minha vida você vai ficando, passado, presente, em minha memória, você faz parte da minha história. Nem o céu, nem a terra, nem o mar, esta saudade de você conseguirão levar.
De lembranças viverei sempre a recordar. Isso porque você é razão do meu eterno caminhar. Que maravilha, e aqui que bonito. Existe um acróstico, a última estrofe, é o são as Nedir, iniciais do nome Nedir. Saudoso Nedir, marido dela, tantos anos que se foi, grande amor da vida de Marion, e que eu tive a honra de conhecer. Tive a honra de conhecer pouco, porque fiz uma palestra uma vez, Marion, no Portal Violeta, e ele me deu na época um CD seu, foi o primeiro contato que eu tive com ele, é verdade. Nedir, tá vendo? Ela ficou emocionada, né? Ô, querida Thaís Matarazzo, não vai mandar, o Jorge Trigo tá vendo a gente, mandar um alô para ele, mas não vai mandar um alô para a mamãe lá em São Paulo? Vou mandar um alô para minha papai mamãe, lá em pra São minha Paulo? família toda lá em São Paulo. Um beijo para Margarida também, né? Uhum. Que é a nossa Sabe quem é a mascote lá Margarida? em São Paulo. Não, quem é a Margarida? É a nossa mascote. Cachorrinha? Ah, meu Deus. os cachorros Eu queria, também são sabe, gente, é são. tanta coisa que a gente Nossa. tá com uma experiência cultural tão grande, né, Lolimar? No dia de hoje tá um clima semana diferenciado. Começou totalmente diferenciado. muito bem, Altíssimo né? astral. Altíssimo astral, eu acho que é por aí mesmo. Eu queria deixar algumas coisinhas aqui para vocês, é só para entrar nesse clima, mas vai esse aqui, é uma homenagem a todos nós, de um modo geral, porque eu acho que dá certamente para identificar esse poema. Diz assim, é de minha autoria, Amor Sem Fim. Um dia me vi menino, desses de pé no chão e esperança no coração. Um dia menino ainda, pus-me a crescer, pois assim mandava o destino. Tornei-me jovem, bonito e pretensioso, e coisas boas fiz ao lado de algumas ruins. Aprendi que o homem chora, mas também é capaz de sorrir. Um dia, ainda jovem, encontrei-me com meu amor. Jovem, bela, encantei-me com seu corpo e dela fiz minha mulher. Não sabia que de mim seria tão amigo um dia. Um dia, quase sem querer, por ela me apaixonei, e lembro bem o dia em que me casei. Um dia, já não tão jovem, ao me dar no espelho, deparei-me com os primeiros cabelos brancos. Entristeci-me um pouco, mas logo recuperei minha alegria. Minha mulher estava grávida. Um dia, sorriso no coração, vi meu filho nascer, vida da minha vida, e dediquei-me mais e mais ao trabalho, e a cada dia amei e fui amado. Hoje, nem tão menino, quis Deus me dar uma menina do meu menino. E com ela, a certeza de que valeu a pena. Vou sair de mim uma vez mais. Vou amar de novo. Sou avô. Vou ler então aqui Por a favor. orelha do Jorge Trigo, Por né? favor. Onde ele evoca a figura do poeta Miguel Torga e o seu traço de união. Este livro de poesias contemporâneas de Kailá é uma excelente oportunidade para recordar o grande poeta português Miguel Torga. No seu livro Traço de União, Temas Portugueses e Brasileiros, editado em Coimbra em 1955, o poeta considera que o Brasil poderia dar-nos um pouco da sua juventude, da sua confiança, da sua impetuosidade social. E Portugal ensinar-lhe a ele o segredo da medida, a receita de alguns valores que o progresso espizinha na cegueira mecânica de chegar depressa. E no seu livro Poema Brasil, de 1970, Miguel Torga recorda os seus tempos de menino e depois, quando regressou à terra brasileira como poeta consagrado. São dele estes versos. Brasil dos meus assombros de menino, há quanto tempo já te dei? Cais do lado de lá do meu destino, que milhas de angústia no mar da saudade, que salgado pranto no convés da ausência, chegar, perder-te mais, outra orfandade, agora sem o amparo da inocência, dois polos de atração no pensamento. Aqui se reúnem poetas brasileiros e portugueses participando, tal como Torga num traço de união. A editora Matarazzo e a amiga Thaís estão de parabéns. A poesia une dessa forma os dois países irmãos. Jorge Trigo. Que bacana! Parabéns ao Jorge. Ô Thaís, as pessoas que quiserem ou um livro ou fazer contato com você, qual é a maneira? Olha, através do nosso portal, né, que é o www.editoramatarazzo.com, ou através do nosso e-mail, que é o livros@editoramatarazzo.com, ou através do Facebook, através da nossa fanpage, né, da Editora Matarazzo, tem uma página específica sobre o projeto Cá Entre Nós, Brasil-Portugal. Muito Matarazzo bem. com dois Is. Matarazzo com dois Is, lembrando isso. Olha, eu quero agradecer muito, é pena, voou o programa, né?
Voou. Verdade. O programa foi muito legal. Muito obrigado. E todas as vezes que você vir aqui ao Rio de Janeiro, você já está convidada para participar do programa. Só dizer, Fernando, obrigada. cheguei. Cheguei, A gente já estou aí. terá muito prazer de recebê-la. Muito obrigada. Ô, Marion Duarte, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu quero deixar o meu abraço para o Caio César, cantor, meu fã, meu fã número 1, como ele diz mesmo, lá de Fortaleza. Para o Gui Castro Neves também, que é o meu fã. Meu Deus, eu acho que eu estou com vários fãs número 1, sem contar com o seu Francisco, né? Que sempre foi meu fã número 1. E Thaís voltará, se Deus quiser, porque agora nós estamos fazendo o livro, a revista, né? Fotobiografia. Marion Duarte. 60 anos de carreira, que vai sair pela editora Matarazzo. Que maravilha. O lançamento, eu acredito que seja para início de outubro. Início de outubro. Era para ser antes, mas acontece que eu estou dando muito trabalho, porque eu sou super também, desorganizada e o Gui está sofrendo demais na mesma. Mas vai sair, se Deus quiser, em outubro, se Deus quiser. Samira, acha aí para mim o poema da Lili. Para ver se eu fecho o programa. Porque não fez o nome da cachorrinha? Claro. Né? Então vamos ter um poema. Então, um beijão tá para todos. Está aqui, nossos amiguinhos. Esse aqui é esse mesmo. Tem até a foto dela aqui, sabia? Lori, meu amigo, que bom que você está aqui mais uma vez com a gente. É um prazer, Fernando, é uma alegria. E hoje, principalmente, nesse clima assim, totalmente alto astral, sabe? Você vê que a gente não falou quase... Em violência, nada disso, nada, esquece um pouco, Não há vê um necessidade. pouquinho do amor, que é bem melhor do que a violência, não Isso é vai isso? provar que não há necessidade de muita coisa. É verdade. Samira, obrigado, querida. Nada. Abraço para você. E eu queria então, no finalzinho, ler esse poema que eu fiz nesse mesmo livro 50 anos de comunicação, que você pode pedir pela Saraiva. Livrariasaraiva.com.br, ainda está à venda no site da Saraiva. E esse livro, aqui diz, aqui tem a fotozinha da Lili, que é minha assistente de palco, que é uma vovozinha que está com 15 anos de idade, mas muito feliz ainda. Diz o seguinte: surgiu pequenina e rebolativa, andante que era debaixo das minhas pernas. Linda, neném, quase uma recém-nascida, abandonada por gente sem coração. Quando vi essa pretinha de patas brancas, com o seu latido quase inaudível, com a mão direita a peguei, e suas patinhas escorriam entre os meus dedos. Foi quando perguntei: é de vocês? Não era. Foi a resposta. Nesse momento, por mim passava uma senhora bem disposta. Olhando a cadela, me disse sem pestanejar: ela é sua, olha lá, toma conta dela. Decidido, levei para casa. Desde então, essa cadelinha pretinha de patas brancas tem sido o mimo da nossa família. E com sua presença e seu rabinho espanador, todos os dias Lili nos lembra a sua verdadeira origem. Uma cria de amor, ou quem sabe, um anjo do Senhor. Palmas para ele. Muito obrigado a vocês, obrigado mesmo. Foi um prazer tê-los aqui com a gente. E se Deus quiser e permitir, amanhã às 8 horas estaremos de volta aqui com você com mais um programa Fernando Sérgio. Lembrando, eu quero agradecer à Rádio Felicidade FM, que está transmitindo o nosso programa, retransmitindo o nosso programa. Eu quero agradecer à Rádio MundiRioFM.com, que está também retransmitindo o nosso programa. E agradecer ao site Rádio de Verdade, dos nossos amigos, radiodeverdade.com.br, dos nossos queridos amigos, o Sérgio Solon e também o Michel Melay, que também estão retransmitindo o nosso programa. Então fique à vontade. Se você quiser ver a gente, pode ver no Facebook ou pode ver também no YouTube. youtube.com, daqui a 2 horas estará no ar com todos os programas. Você vê as pessoas bonitas, as pessoas tão feias quanto eu, e você de repente se satisfaz. Abraço grande, até amanhã.